Atlético Cearense e Remo se enfrentam neste domingo às 7 horas da noite no Ceará. Confere nesse vídeo como é que chegam as equipes, quem está em melhor momento e quem deve vencer a partida. Já vai deixando teu like, te inscreve no canal e comenta aí qual o teu palpite para esse jogo. Bora pro vídeo. Começando com o mandante, o Atlético Cearense voltou a ser o pior time do campeonato em termos de pontuação, apesar de que ainda está talvez um pouquinho melhor do que aquele começo desastroso da equipe, e o time vem de uma goleada de 6-0 para o líder Mirassol. Nada surpreendente. Nessa Série C, não venceu nenhuma em casa ainda, e ao todo tem 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas na competição. Marcou também 7 gols e sofreu 25 gols na Série C. Complicadíssimo essa defesa aí do Atlético Cearense. O time já viveu momentos melhores na competição, talvez até sonhando ali em sair da zona de rebaixamento, mas perdeu algumas peças, continuou contratando. Por exemplo, nessa semana já anunciou outro goleiro, já é o 7º goleiro da temporada, número surpreendente. Se jogar, vai ser o 4º goleiro na Série C. Sim, o Atlético já usou 3 goleiros na competição. Então a situação dele não é nada boa. E o Remo, que também não está numa situação legal, a equipe azulina do Gerson Gusmão com o treinador ainda não ganhou, foram 2 empates, 0-0 fora, 2-2 em casa no Clássico Repar, resultados normais, mas que não mudaram a situação do clube do Remo, que é ruim. O Remo tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas na competição, marcou 19 gols e sofreu 16. Como a gente pode ver, o Remo tem números melhores, uma campanha bem melhor que o Atlético, porém fora de casa é uma equipe que só conseguiu uma vitória. E tem tudo para conseguir essa segunda. Bora comparar aqui as equipes na Série C. Remo tem mais vitórias, o Atlético tem mais empates e mais derrotas. Remo muito mais gols marcados, mais que o dobro, quase o triplo, e muito menos gols sofridos. Em média, o Remo tem 4 chances e meia por jogo, o Atlético um pouquinho mais que 2. O Leão conclui ali mais que uma e a Águia menos que uma. Remo chuta mais e chuta melhor. E na hora de construir, passe-chave certo, bem parecido inclusive ali entre Remo e Atlético. Mas o Remo leva vantagem, assim como em cruzamentos e assim como em bola rolando. Ou seja, passes certos. O Remo dá muito mais passes certos do que o seu adversário. O Atlético, em média, permite 6 chances para os seus adversários. Ou seja, o time, na maioria das vezes, dá mais chances para os adversários do que o Remo cria em suas médias. Então, até interessante um jogo para ver como o Remo vai usar isso. E o Remo permite ali mais ou menos 3 chances e meia por jogo. Remo dá mais desarmes e desarma melhor. A Águia tem mais interceptações e estão empatados ali em número de rebotes por jogo. Leão faz mais pressão alta, pressão baixa dos dois no mesmo número, e o Leão também ganha nas disputas aéreas como um todo. Além disso, o Atlético permite quase 6 passes dos seus adversários por ação por jogo, e o Remo menos que 5, ou seja, o Remo incomoda muito mais o seu adversário. Assim como o Leão recupera mais bolas e recupera mais bolas no ataque também. Como a gente pode ver, Remo superior em quase todos os quesitos, e nos que não é mais ou menos ali a mesma média, ou seja, o Remo como um todo, não só pela classificação, mas num geral, em quase todos os atributos, é bem melhor que esse Atlético Cearense. E vai ter que comprovar isso dentro de campo. Inclusive, bora ver aqui onde os times atacam e onde eles sofrem ataques. Esses números representam a quantidade de ataques que terminaram em finalizações. Por exemplo, o Atlético Cearense toma, em média, 4 ataques que terminam em finalização pelo seu lado esquerdo de defesa. É bem mais do que o seu lado direito de defesa e um pouquinho menos que o centro. Por dentro, o Atlético Cearense toma muitos ataques. É ali que o Remo deve focar, tanto pelo centro quanto pelo lado esquerdo de defesa do Atlético. Já quando ataca, o time cearense foca mais pelos lados. Mas vejam como a média é bem baixa. O Atlético Cearense não consegue ter 2 ataques certos por lado ali, em média, ou seja, bem abaixo do esperado, inclusive bem abaixo do que o Remo tem. E por dentro o Atlético Cearense ataca muito mal. Já o Remo defende melhor pelo seu lado direito, toma poucos ataques por ali, do que pelo seu lado esquerdo, que é onde os adversários costumavam atacar mais e funcionar melhor os ataques dos adversários. Porém agora, por dentro, o Remo sofre quase 3 ataques certos por jogo. E isso aí é bem complicado. Mesmo para um time fraco como o Atlético, pode acabar aproveitando isso.
Já o Leão, ofensivamente, está cada vez mais equilibrado. 2,5 na esquerda, 2,6 no centro e 2,8 na direita. Porém, se a gente for imaginar o Remo com bola, deve forçar muito mais pela direita e pelo centro, que é também onde o adversário costuma tomar muito mais ataques que terminaram em finalizações. Bora agora para um campinho aqui e a gente explica um pouco mais sobre as equipes. O Remo joga ali num 4-2-3-1, dá pra gente chamar ali talvez de 4-4-2, principalmente no momento defensivo, mas provavelmente deve jogar com essa equipe: Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan e Vinícius no gol, o Show e Jean Patrick mais atrás, Flores, Fernandinho e Pimpão e o Vanilson lá na frente. Aqui a gente tem várias dúvidas, principalmente nesses 3 jogadores, Pimpão, Flores e Vanilson. O Vanilson está sendo titular porque o Brenner está fora por lesão. A questão é que o Brenner volta agora. Na minha opinião, não precisaria ter que colocar o Brenner para ganhar do Atlético Cearense. Dá esse descanso para ele. Mas o Vanilson não está nada bem, então ele pode sair do time. Flores e Pimpão não estão bem faz tempo, mas foram titulares no último jogo. E aí é ver como o Gerson Guzmán vai tratar essa titularidade. Se ele vai mudar os jogadores porque eles não estão bem, ou ele vai colocar os dois novamente como titulares. O Jean Patrick no último jogo entrou no lugar do Marcial. Marcial fez um jogo ruim contra o Figueirense, mas era o titular antes. Então pode pintar uma troca ali, quem sabe ele voltar com o Marcial, tirar o Flores, colocar o Jean Patrick, jogar o Pimpão para um lado, o Fernandinho para o outro, alguma coisa assim. Uma coisa é certa, mesmo no time titular do Remo que entrou na última partida, a gente tem pelo menos 4 dúvidas de jogadores que podem sair, não por questões físicas ou alguma coisa de suspensão nem nada. É por questão técnica e de dúvidas mesmo. Um detalhe, o Remo tem uma ausência que é o Bruno Alves, ponta direita. O Atlético Cearense, repare aí que a gente colocou uma interrogação no goleiro, não sabemos se vai manter aí o goleiro para essa próxima partida. Costuma jogar assim mesmo, no 4-4-1-1. Com Matheus, Pedro, Lucas Straub, Ceará, Marcelinho e Vanderlan nas pontas. E aqui nesse jogo deve ter o Wilker e Guto como um volante, já que o Caio Acaraú está suspenso. O Juninho ali na frente, o Juninho Quixadá e o Ari na frente dele também. É uma equipe, o Atlético Cearense, que joga muito pelos lados. Marcelinho e Vanderlan são basicamente por onde o time consegue fazer as coisas. É uma equipe que joga muito no jogo direto, joga muito com bola em velocidade e tudo mais. Mas é muito fraca defensivamente e ofensivamente também. Só que defensivamente não consegue correr. Fisicamente é um time muito abaixo do esperado. O próprio Ari, que é dono da equipe, é dúvida se ele vai jogar nessa próxima partida. Ele que saiu no primeiro tempo da sapecada que o time tomou o primeiro sol. Então o Atlético Cearense é um time meio fracote mesmo. É aquela partida para os jogadores se consagrarem. E eu tenho a impressão que quem jogar como meia ou quem jogar por dentro vai bailar nesse jogo aí contra o Atlético Cearense. Porque é ali a grande chave. Seja Fernandinho, seja Albano, seja Anderson Paraíba. Provavelmente quem jogar por ali vai sair ali com muitos lances interessantes, seja gol, assistência, passe-chave, porque é realmente ali o grande problema do Atlético Cearense. É um time que não consegue ter compactação entre as linhas. O Remo também tem esses problemas, curiosamente, só que a capacidade do Remo de explorar esses buracos na defesa do adversário é muito maior do que o contrário. E pode ser até mais um jogo que o Remo não toma gol, porque de fato o Atlético Cearense não está na lanterna à toa. É uma equipe que piorou o que já estava ruim, podemos dizer assim, que igual aquele meme lá, que tinha começado muito mal, melhorou um pouquinho, mas depois piorou de novo e está na situação que está. Então é isso, galera. Meu palpite, inclusive, para esse jogo é que o Remo ganha, talvez ali 1-0, 2-0, dá para até fazer mais gols e não tomar gol, porque se tomar gol do Atlético Cearense é porque alguma coisa está muito errada na defesa do clube do Remo, porque é um time bem complicado lá na frente. Então é o jogo perfeito para o Remo ganhar e voltar ao G8. E digo mais, é jogo até para fazer saldo de gol. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.